Mas vamos agora falar um pouquinho da Fuzue, que entrou depois, né? Uhum. O que vocês acharam desses primeiros capítulos aí da novela? Eu adorei. Assim, né? Resumidamente. Eu adorei. Eu adorei. Assim, enquanto novela das 7, não que isso seja uma limitação, que a novela tem que ser daquele jeito e fim, né? A própria Rosane prova isso. As 3 novelas que ela fez, fora as Malhações, né? Foram todas das 7. E essa é outra coisa que é um reconhecimento que vem do próprio público, né? O público diz que quer Rosane às 9, né? Então vamos nos mexer para isso, né? Conforme seja. Resta saber se ela Se quer. ela quer, né? exatamente. Porque às vezes ela não quer. outra- A gente queria tanto Adelaide às 9 Ela e ela nunca não quis. queria. Aí Negrão quando foi, não quer nem saber do horário. Negrão tá aposentado, mas ele não queria saber do horário das Não 9. queria. Porque muitos autores não querem o horário das Exato. 9 porque é uma É uma responsabilidade pressão muito muito grande. grande, é. Eles não querem ter essa responsabilidade. Outro dia a gente estava lembrando aqui, eu não lembro se foi num vídeo dos que são gravados ou aqui no podcast ao vivo, não lembro mais. Talvez tenha sido ao vivo. Tem uma frase do Negrão que eu gosto muito, que quando perguntam para ele, né, por que você, na TV Globo, pelo menos, só fez uma novela das 8? Nem é para assumir no lugar de outro, nunca. Só uma que foi dele mesmo, Cavalo de Aço. Ele fala, olha, novela das 8 é muita dor de cabeça. Eu gosto de novela das 6, que é o jeito de história que eu gosto de... História que minha mãe pode ver, a mãe dele muito idosa já, né? Então, história que minha mãe pode ver, sabe? E o meu salário é o mesmo. Toda a apurrinhação de fazer a novela das 8 e tal, pressões, né? O principal produto da casa. Eu às 6 ganho igual. Então não precisa. Tem sossego, né? Exato. Mas o Fuzue, eu gostei de Fuzue, concordo com o que vocês disseram. É uma novela até certo ponto previsível, é dentro de um esquema que a gente já conhece, já viu outras vezes e tudo mais. Sim. E ao mesmo tempo ela tem alguns elementos de ligação com a fórmula, entre muitas aspas, do vai na fé, né? Para o público, se houvesse uma rejeição, que parece não ter havido, né? Enfim. Mas a fofoqueira que se mete nas coisas, que é desbocada, que é, né, a nossa dona Neide revivida em Gláucia, né, eventualmente. Gláucia corneteira, bem frisado isso, que é a Zezé Barbosa, né? E umas coisas assim, né? Uma vida de um núcleo pobre que procura não ser aquele pobre de sempre também, né? Tem os pobres da novela, mas eles não são aqueles pobres que a gente está acostumado a ver, o coitadinho, o sofredor, ferrado na vida e tal. Ele é o batalhador. Mas tem uma diferença bem grande aí em relação a Vai na Fé, porque os pobres são muito caricatos. Né? Os tons são diferentes, claro, né? É uma muito novela... Carregado, muito carregado nas tintas. É uma novela E os ricos também, né? E isso é pensado como um signo visual mesmo, né? Os ricos são uma coisa sóbria, de poucas cores, os pobres não. Né? São coloridos. São a loja é um felizes, carnaval, alegres, né? A loja do Edson, né? Do E o Nero. Edson Celular, eu estou revendo a novela lá dos tempos, lá que viajam nos tempos. O Dom Sabino. Tempos modernos? O tempo não para. O tempo não para, né? O tempo não para. Essa novela... É o mesmo. Ele tá fazendo o mesmo personagem. Não, eu não acho. Não. Eu acho que o Nero... Eu não acho, porque eu prefiro ainda o Dom Sabino do que o Nero. Muito. O Dom Sabino, ele tinha muitas possibilidades, né? Assim, muito rico aquele personagem. O Dom Sabino é um personagem que, assim... Tirando esse tempo que o Edson passou um pouco adoentado, né, e coincidiu um pouco também com a pandemia, então ele se afastou, como muita gente se afastou, porque não estavam fazendo novelas na casa, né? A casa não estava produzindo. Mas depois de Guerra dos Sexos, com a novela que não deu tão certo, mas o papel dele era muito bom, né, o Felipe. E ele fazia bem, eu acho, né? Que não dá pra gente ficar comparando com o Tarcísio Meira, né? É outro Felipe, é outra coisa, enfim. Mas depois desse Felipe... Aí você tem um salto para o Dom Sabino, embora ele tenha feito coisas no meio, Alto Astral, etc, etc. E agora esse Nero. Né? Porque não dá para pegar os Dantas, essas coisas que andaram botando ele para fazer aí, que são os papéis que não eram nem para ele, eu diria. Né? O Dantas que ele fazia lá no Força do Querer e tal. Mas é um papel que estava dentro do que ele podia fazer naquele momento, né? Que era mais delicado também, enfim. E eu gostava muito do Dom Sabino. Não sei se eu posso dizer que eu gosto mais do Dom Sabino que do Nero, que o Nero tá chegando começando agora. ainda. Né? Tá começando. Eu acho que o Nero é um personagem de potencial e ele não é falso quando ele diz...
Claro, existe o diretor, né, o Fabrício Lamberti, a equipe dele, o autor, a proposta deles para compor esse personagem, mas eu acho que ele não fica falso quando ele é tão rico, embora, vamos dizer, cafona, de um guarda-roupa questionável, etc. Então, mas eu não acho que fica falso quando ele evoca sua origem. Eu era pobre e tal. Não me soa falso. Sim, né? sim. Eu lembro um pouco a Rainha da Sucata, né? Essas coisas. Esses personagens que se fazem, né? A novela tem personagens que faz a gente lembrar de outros, né? Outros, assim. né? E o que você achou, Nilson, de trazerem para essa novela, né, nova o casal que foi um sucesso de Totalmente Demais, né? Sim. Que foi a Marina Rui Barbosa e o Felipe Simas. Tá, antes eu vou complementar. Pode vou complementar. dar a minha opinião sobre pode ficar à vontade. Eu queria dizer que eu não sou tão entusiasta quanto É o contrário das novelas. Exato, quanto o Fábio. Eu gostei muito do primeiro capítulo. Eu achei o primeiro capítulo muito bom, visualmente falando, muito bem dirigido. Um primeiro capítulo assim como deve ser mesmo, que o primeiro capítulo tem que, sabe, tem que vender a novela, animado, tem que né? mostrar. Tem uns lances ali de direção que eu achei muito bons. Mas o segundo capítulo decaiu demais. O segundo capítulo, o que o primeiro teve de dinamismo, o segundo teve de marasmo. Muito diálogo entre... Preciosa e Bebel, e Luna e Miguel. E a Luna e o Miguel. Assim, muito diálogo, sabe? Ela perdeu um ritmo muito grande. Parece que eles gastaram todo o dinamismo no primeiro e no segundo faltou. Mas aí depois eu vi os outros da semana e foi pegando. Eu não acho a novela ruim, eu acho que é cedo para dizer que a novela é boa, ótima. Eu acho a novela promissora. Sim, eu acho que a novela tem todas as ferramentas para conquistar o público. Eu acho a novela bem dirigida, eu acho a novela bem escrita. Eu gostei da novela, eu gosto do que vejo, só que ainda não é uma novela que me pegou. Ela ainda não me despertou aquela vontade de querer assistir os capítulos toda semana. Isso ainda não, isso vai demorar um pouco de tempo, sabe? Eu acho também que, na realidade, a minha expectativa por ela é que estava baixa. Ah, claro, entendeu? Tem isso. Eu vi as chamadas e não me agradei muito das chamadas, porque eu tinha muito medo de que a novela fosse uma comédia infantilizada, entendeu? Como, por exemplo, Salve-se Quem Puder. Eu não gostava dessa novela, eu achava extremamente infantilizada. Quando os personagens começavam a conversar com aquela galinha... Filipa. Eu tinha... Nossa, era vontade de jogar alguma coisa na tela da TV. Era uma coisa pavorosa, era muito infantilizada. A galinha era a orelha das meninas. Eu fico com fulano, eu fico com Beltrano, Filipa. Então, assim, o meu receio quando eu vi as chamadas era isso, tá me cheirando uma Haja Coração 2, uma Salve-se Quem Puder 2. Não tô gostando disso, não. Espero que não tenha um pet que seja ali uma orelha, como o Fábio falou. Apareceu algum pet até agora na novela? Não, acho que pet, não. Pet, assim, que vai ficar sendo... Não. Também não. Então, assim, eu fiquei com receio de que a novela fosse infantilizada, porque vendeu-se muito a ideia de uma comédia, sabe? Uma novela que homenageava as novelas dos anos 80, de Silvio de Abreu, de Cassino Carlos Mendes, de Jorge Fernando. Eu não vi nenhuma... Eu que assisti todas as novelas da década de 80 do Horário das 7, eu não vi nada que me remetesse àquelas novelas daquela época ainda. Eu acho que essa homenagem que eles estão querendo fazer, que eles citam muito Jorge Fernando também, é um Jorge Fernando já dos anos 2000 para cá, porque... Assim, na minha visão, existe um Jorge Fernando até a década de 90 e um Jorge Fernando dos anos 2000 para diante. Sim. É a WDW, né? Antes de Valsir e depois de Valsir. Exatamente. Então, assim, eu, pelo menos, não sinto isso. Então, eu tenho umas reservas com Fuzue. As minhas reservas com Fuzue são com relação à comédia. Fiquei feliz de que ela não é infantilizada, que bom. Não tem Filipa. Não tem Filipa, adorei. Mas ela ainda não me cativou e eu ainda não enxergo essa referência que eles tanto venderam em cima das novelas das 7 dos anos 80. Não estou conseguindo ver.